esse garotinho aqui fala que as pessoas não vivem sozinhas. Se ele é mesmo da família Cagangue, ele tem que entender. Ele também pensa que ele tem que ter várias namoradinhas. E ele acha o pai dele da hora. Como o senhor é foda, pai! Aí chega um carro lá pra buscar o pai dele. Ele se pergunta pra onde é que ele vai. Eu só vou comprar um cigarrinho e pegar a mulher e voltar nunca mais. E ele ainda achando o pai dele da hora depois dele dizer isso. Só podia ser uma criança mesmo. Mas olha, é sério, ele foi pegar a mulher e nunca mais voltou. Foda-se, vou botar meu filho pra pegar a mulher. E você faria a mesma coisa? Não sei. A mostrar a OP desse anime que tem umas belas cenas interessantes. Sério, essa OP tem umas cenas de respeito. E a mostra uma garota caminhando pra tocar um sino lá. E até a mostra outra garota dormindo lá. E tem uma que tá com um urso de peluche que tá triscando nos melões. Da que tava dormindo. Mas que merda eu tô assistindo, mano. Não estou reclamando, não estou reclamando. A outra que tava com a garrafa nos melões dela. Eu não digo nada nesses ângulos de câmera aí. E também mostra outra garota lá e outra garota mexendo no celular. E eu aqui e você sem entender porra nenhuma. E mostra aquele garotinho já crescido e ele tá meio que atrasado pra faculdade. E ele se lembrou que o pai dele um certo dia disse que as pessoas jamais vivem sozinhas. E tem duas pessoas aproveitando ali e vendo as abundâncias das garotas. Mano, esse anime é muito errado, velho. Eu já disse que eu não tô reclamando, né? Eles até chamam ele pra dar uma olhada também. Mas ele fala lá que precisa ir trabalhar. Eu até acho que o Akagami nunca vai mudar. Eles também convidam ele pra ir pra um encontro de grupos lá. Ele só diz que não precisa. Ele acha que não precisa de mulheres. Sei, amigos. E tinha umas garotas lá perto e escutaram isso. E a gente se desculpou lá com ele por ter chamado ele de repente. Ele se pergunta se tudo bem mesmo, porque os adolescentes sempre tem esses encontros com namoradas nessas horas. Ele solta que vai ser sozinho o resto da vida. Não, pai, da sua idade, seu pai pegava todas. Eu sou diferente do meu pai. Chegou a hora dele voltar pra casa dele lá. Ele fica lá pensando que o pai dele era um lixo e um tarado. E que ele jamais seria da hora. Ele não sabe porque a versão criança dele achava isso. Ele passou muita vergonha por conta do pai dele. E todas tinham nojo dele. Tipo, era o pai dele que fazia a merda. E elas achavam que ele também ia fazer a mesma coisa. Enquanto ele tá andando lá, cai uma coisa em cima dele. Só digo uma coisa, essa parte foi muito engraçada. E uma garota pede desculpa lá pelo ocorrido. Ai, papai, apaixonei. Você tá sentindo alguma dor? Vou chamar a ambulância. Sem problemas, eu tô bem. Ele vai só se embora, amigos. Ele fala que não é muito bom, que quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele vai é pro banheiro. Ao menos eu acho que ele foi pro banheiro, né, amigos? Eu acho. E no outro dia ele acorda chamando ela de fofa. Ele se apaixonou à primeira vista. Aí aqueles amigos dele lá vai lá olhar aquelas garotas de novo e ele tava lá olhando. Eles tentam convidar ele de novo lá pro encontro lá. E ele até topa aí. Ele se pergunta se ele não vai pro cursinho dele, ele fala que vai matar. E o trampo vai matar também. Ele doidou por conta de uma mina, velho. Ele fica todo doidão lá no encontro dele lá. Que porra eu tô fazendo, mano? Ele percebeu que se apaixonou pela primeira vista pela garota. E ele não para de pensar nela. Quando ele percebeu, ela tinha sido demitido e tá quase caindo lá na faculdade. Tudo isso porque ele matou a aula. Ele até pensa que é uma maldição da família dele, mas não é não. Os amigos dele ligam lá pra ele ir pra outro encontro e ele aceita. E fica puto por ter aceitado. E ele meio que decidiu virar monge. Ele pega o trem lá pra ir pra seu destino. Meio que o tio dele apresentou esse templo pra ele. Mas ele ainda fica pensando nela. E ele vai tocar a campanha lá e adivinha. A garota que ele conheceu naquele dia é que atende a aposta pra ele. Ele fecha a aposta lá e ela tenta abrir a força lá de novo. Quando ela consegue abrir, ele tá lá deitado no chão. E pelo traje ela já desconfia de porque ele tá ali. Ela diz pra ela esperar que ela vai se trocar. Ele fica se perguntando se não é proibido ter mulheres nesse tempo. Provavelmente você tá no lugar errado, né, amigo? Quando ela volta lá, ainda cai numa posição que meu amigo, esse diretor, hein? Recomendo você não assistir esse vídeo na TV da sala. E ela agradece de ele ter vindo tão longe. E mais uma vez ele tenta fugir dela, só que ele acaba peitando numa pedra e peitando numa árvore. O cara literalmente tá fugindo de mulher, mano. Eu sei que ele tá tentando não ser igual o pai dele, mas isso já é demais, velho. Mais cenas interessantes. Diretor, parabéns. Você está de parabéns. Você merece palmas, amigo. E ele quase ficando doidinho lá. Quem não ficaria, né, amigo? Ele chega bem pertinho dela e fala que ama ela e pede ela em casamento. E ela não entendeu, foi nada e nem eu também, amigo. Ela dá um chazinho pra ele tomar lá. Ele fica se perguntando por que ela deu chá pra ele. Tem que ter motivo, amigo. E ele meio que implorou pro menor lá pra ser aprendiz dele. E meio que essa pessoa tá ausente. E também ela pensava que ele só viria no outro dia. Ele pensa que o tio dele falou errado lá, mas eu acho que não. E ela pergunta qual é o hobby dele e ele fica sem resposta. Ela até se pergunta foi que houve, que ele não responde. Ela é muito fofa. Ele bate nele mesmo. Ele se pergunta onde é que fica um banheiro pra ele ir. Ele vai lá todo doidão se perguntando o que é que ele vai fazer agora. E ele acha o jardim muito bonito e escuta algo vindo do poço. E eu não sei que bicho é esse, tá? Não me pergunte. Ele tenta ajudar esse bicho, mas acaba caindo no poço. E o bicho sai lá de boa do poço, sem a ajuda dele. Só agora que eu percebi que é um gato. E ela liga lá pra amiga dela dizendo que o pretendente de casamento arranjado chegou um dia antes. E ele ainda pediu ela em casamento. Mas tipo,
O pretendente de casamento tá lá com ela. Aí ela se pergunta, então quem é ele? Aí chega outra garota lá e ele aparece todo machucado lá e elas ficam assustadas. Elas pensam que ele é maligno. Ele fica dizendo que precisa de uma ambulância e acaba pegando no melão da mina de cabelo loiro lá. Anime mais maluco que eu já vi. Ele ganhou tão chuta pra ficar esperto. Elas correm dele lá e ele corre atrás. Aí mostra uma garotinha com aquele gatinho lá que ele tentou salvar no poço e ela passa correndo perto dela e ele correndo atrás. Ela ia até cair, mas ele segura ela. E mostra mais garotas lá. Mano, aqui tem garota nesse anime, hein? Ela vai lá fora ver qual é essa bagunça que tá acontecendo e ele acaba peitando a cabeça nela. Mais cenas interessantes. E a outra lá achando engraçado. E ela se dá conta que ele é um ser maligno tarado. O cara só quer ir pro médico. Ele tenta até se explicar lá pra elas, mas elas não querem saber. Mesmo ele apanhando, ele ainda acha ela fofa. E a outra garota lá explica que ele não é um homem suspeito, ele só errou o local. Agora eu queria saber como é que ele errou o local, sabendo o endereço, pra onde ir, mano. Famoso roteiro, né, amigo? Ela diz lá que ela tem culpa de errar a pessoa, mas tipo, ela não tinha nem a foto do menor. Então, ela pede até perdão por ter chutado ele lá de sem querer. Ele disse que não liga para isso, mas é só as duas aqui. E pelo que rolou, elas vão deixar ele treinar aí no tempo delas. Elas ficam se dizendo que é um tempo só para mulheres. Ela disse que é só tirar a placa lá que resolve. Ela até disse que um serviço de um homem vai ser bom ali, ainda mais de graça. Meu parceiro tem mais que levantar a katana lá. A Arolina disse que ele é doidinho por melões. E ela mostra os melões dela pra ele. Já gostei dessa personagem. Ele fica feliz pela oferta, mas ele vai recusar. Ele foi bem idiota de recusar, mas ok. Ele diz lá que não quer causar problemas para elas. E além disso, ela nem se lembra da primeira vez que viu ele. Ele dá adeus lá pra elas. A garota que tá lá com o gato fala que ele não é uma pessoa ruim. E ele tá lá no banco e ela acabou indo atrás dele. E ela convida pra ele dormir lá no dormitório, já que não tem ônibus essas horas. E ela meio que se lembra assim dele, por conta que ela fala que é a segunda vez já que ela vê ele. E ela até pensa que aquele pedido de casamento só foi piada e tipo, não foi não. E ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Mitsu, mas eu não falar o nome dele, velho. Aí quando ele fala esse nome, ela fica tipo assim, o quê? E tipo, velho, o pai dele deixou uma dívida de 20 milhões aí. E ela resolveu lá que ele vai pagar com o corpo dele. Ele se fodeu, amigos. E tipo aquilo que ela falou, todo mundo ficou impressionado. Ela diz lá que não foi aquilo que ela quis dizer, que ele vai morar lá servindo elas. Confia, ela quis dizer isso mesmo. E ela até quebra uma rocha lá pra dizer que ela que manda. E ela vai mostrar o templo ao Akagami. E ela mostra a estátua principal lá. E meu amigo, essa estátua tá feia, tá cheia de fita, velho. E meio que elas estão lisas, então não dá pra consertar a estátua. E ele vai fazer de tudo pra poder pagar a dívida dele. Meu parceiro, daqui que você paga 20 milhões tem chão, hein? E ela espera que sim. Minha filha, ele vai demorar muito, hein? Vai esperar muito, hein? Mas pelo menos ela falou que ele não precisa ter pressa. Nesse vídeo eu vou tentar evitar botar muita cena. E ela disse que ele pode chamar ela de Uzuki. Tem um aperto de mão e as outras lá só olhando. E a Arolina acha que tem algo de errado com ela. E que elas têm que dar um jeito. E ela vai tentar dar um jeito de expulsar o nosso protagonista, meus amigos. Será que vai dar certo? Eu acho que não, hein? E ela que dá uma sugestão de seduzi-lo. Melhor personagem desse anime. E ela fica se perguntando o que ela tá fazendo aqui. Eu me pergunto por que eu tô assistindo esse anime ainda. Considere isso um mistério. É só seduzir ele lá, se ele aceitar, aí a gente expulsa ele. E a Uzuki não vai ter que reclamar. E ela acha que é uma boa ideia, mas quem é que vai fazer isso? Ela disse que a garota tem um corpo mais sexy. Tadinha das outras, mano. Ela fica se perguntando por que ela, porque a Kiko-san que tem os melões mais grandes. Mas ela fala que é uma monja. Aí a desculpa dela. E ela acaba sendo convencida por elas mesmo. E o nosso prota, quando dá 5 da manhã, ele já se levanta lá pra fazer as coisas dentro de casa, né? E ele faz até o rango, mano. E olha do jeito que a Yuzuki dá um bom dia pra ele de manhãzinha cedo. E ele já fica olhando pra aquilo que vocês estão ligados. Autor, assim você me ferra, mano. E ela sempre acorda cedo pra poder tocar o sino de manhã. E ele lá queimando a bodega que ele tava assando lá por conta daquilo que ele tava olhando lá, que vocês estão ligados, amigo. E ela aqui tem certeza que ele tava olhando para os melões dela. Como é que não olha, meu amigo? Como é que não olha? É impossível não olhar, mano. E ele fala que o café da manhã está pronto e ela vai fazer o máximo pra dizer que a comida dele tá ruim, mas acaba dizendo que é muito boa e não teve coragem de dizer que a comida dele tava péssima. Naquela hora eu perdi a compostura, mas agora eu vou me comportar. E ela chama lá e mostra lá os melões dela pra ele. O protagonista mais sostudo que eu já vi. Eu sabia, ele é obcecado por melões. E ela meio que quer pedir o próximo serviço para o senhor ajudante. E ela faz ele usar uma roupa lá, que ela diz que é a roupa do serviço. Mas não é não. E ele agradece ela e chama ela de segunda filha. E ela diz que ele vai fazer faxina primeiro e ele vai de boa. Ela manda ele cuidar da contabilidade e meio que ele manja disso. E ela fica se perguntando onde foi que ele achou o erro lá. Ela corre lá porque tá gostando da companhia dele. Aí ele vai fazer o treino dele lá, só que não tem cachoeira pra ele treinar. Então, é na mangueira mesmo. Eu vou aguentar. E até o Izuki se pergunta o que é que eles estão fazendo com ele. E ele, ao ver ela de uniforme, o calor volta para o corpo dele. Ele tem uns fetiches estranhos. E ele acha que o dia dele foi ótimo. Foi mesmo, amigo. E meio que ele não quer ficar muito tempo no banho, ele vai sair lá e ela tava lá e veio o negócio dele. E ele acaba voltando lá para a banheira. Ela começa a se despir.
Tem certeza que vai mostrar, amigo? Calma, YouTube, não vou mostrar não, calma. Ela pensou que quando ele visse ela daquele jeito, ele ia atacar ela, mas não aconteceu isso. E a cabeça dela ficou em branco quando ela viu o brinquedinho dele lá. E ela tá esperando que a Yosuke apareça pra o plano dela funcionar. E umas caixas iam cair em cima dela e o nosso protagonista ajuda ela. Uma cena interessante. E olha só o que acontece, uma caixa cai na cabeça dele e ele acaba beijando ela. Por essa eu não esperava. E ela chega bem na hora e vê toda a cena. E ela diz que não pretende ir tão longe. E ela diz para o nosso prota sair. E ele só responde que sim lá e sai do banheiro. E as outras lá só elogiando ela. Elas querem até saber que técnica que ela usou, mas ela não vai dizer não. E a Yuzu meio que tá ignorando ela. Ela tenta falar com ela, mas toda vez é ignorada. E ela vai lá perguntar por que ela tá evitando ela. E é porque ela não para de lembrar do brinquedinho do protagonista. Ela ri lá porque, tipo, é hilário mesmo. E ela tava sabendo do plano de sedução dela. E meio que a Kiki-san tinha contado pra ela. Aquela nojenta! E ela fica se perguntando por que ela deixou o Prota ficar no tempo. E ela acha que a mãe dela faria o mesmo. E ela também acha que ele tava bem frustrado. Ele praticamente só tá tentando não ser igual o pai dele, vagabundo e pegador de mulher. E elas vão lá explicar a situação pra ele, mas ele acabou pegando as coisas dele e indo embora. E ele foi lá se entregar pra polícia e disse que tava espiando a garota no banho. E o policial manda ele embora, pra ele não voltar nunca mais. E ele volta lá para o seu antigo apartamento. Olha, amigo, já tem que ir no novo já. Ué, e onde você jogou minhas coisas? E ele meio que jogou as coisas dele lá de fora e ele vai morar debaixo da ponte agora. E ele espera que elas estejam comendo direitinho. E ele tenta ao máximo esquecer os pensamentos impuros dele. E ele conseguiu a iluminação graças à segunda-feira. Ela é linda. E ele fica pensando naquilo que aconteceu com eles dois. Aí ela chega lá. E ela fica se perguntando o que é que ele tá fazendo. E ela manda nosso protagonista olhar para ela. Pra ele não desviar o olhar. Mas ele só não quer olhar para os melões dela. E ela se pergunta por que ele saiu do templo. Mas ele diz que foi ela que mandou ele partir. Mas ela explica que só pediu pra ele sair do banheiro, não pra ele ir embora. Desculpe se vocês ouviram passarem de fundo aí, tá? E ela fala que ele ainda é uma criança e que ele precisa confiar nos outros. E que tudo poderia ser resolvido com uma conversa. E ela diz pra ele confiar mais nela. E ela pergunta quantos anos ele tem. Ele meio que tem 21 anos. E meio que ele é o mais velho, que ela tem 17 anos. Alô, polícia! Ih, rapaz, tem que chamar o FBI, hein? E ela diz que ele é um adulto, que ele deveria confiar mais nas pessoas. E ela diz que ele pode contar com ela. E ela diz que a primeira chave para a iluminação, ninguém vive sozinho. E ela diz pra ele voltar lá pro tempo delas, pra ele não ficar mais sozinho. E a segunda filha pede desculpa lá pra ele. E ele pede desculpa lá por ter olhado pros melões dela, derrubado ela e ter apestado ainda. Conversa de alto nível, senhores. E ela chama pra ele ir embora lá, que porque elas estão com fome. E ela entrega um papel na mão dele. E é uma dívida por ele ter beijado ela. Se lascou, amigo. E ele diz que acabou de voltar. E ela fica se perguntando por que aquele homem voltou de novo. Eu acho que ela não se lembra que ele tá devendo ela, não, né? E a terceira filha ela fala que a irmã dela de cabelo louro gosta bastante da irmã dela. E ele vai lá preparar o jantar. E a terceira filha vai ajudar ele. E ela meio que falou lá que as irmãs dela meio que era tonta e inútil, que ela gosta desse jeito delas. E ele tá com uma vontade de olhar elas tomando banho, mas não vai. E a terceira filha pergunta se ele não vai espiar. Ela diz que taradice não é coisa ruim, pois ela diz que ele é um humano. E ela também fala que o Buda teve até um filho também. Agora, como ela sabe essas coisas, eu não faço a mínima ideia. E ela provavelmente acha que a irmã dela é uma tarada no armário. Você conhece o Mario? Que Mario? Aquele que te comeu no armário. Desculpa. Ela fala que tava brincando, mas graças a ele, elas voltaram a ser tontas. Ela até agradece ele lá. E ele vê que ela é muito bonzinha. Confia, amigo, confia. Ela até trola ele lá pensando que ela ia abrir a porta, mas ele abriu a porta e acabou vendo elas. E nosso autor que merece uma salva de palmas, né, amigos? E o engraçado diz que ele comemora. Apanhou, mas ganhou uma recompensa muito boa. E a outra lá já tá dizendo que não vai aceitar isso. Deixa o like aí, tá? E se inscreva. Ela aqui quer desafiar nosso protagonista para um duelo. Depende, né? Se for um duelo de monstro de duelo, eu aceitaria. Ela fala que ele já ganhou da Ozuki e da loirinha lá. Ela diz que vai salvar o templo. Vai acabar se apaixonando pelo protagonista também, quer ver? Elas até tentam dizer que ela entendeu errado. Ela fala que se ele perder, ela não vai fazer ele sair, não. Mas caso nosso protagonista perder, ela vai castrar ele. Essa mina é doidona. Gostei dela. Ficaram até besta depois de ouvir essa. E depois que ele ouviu isso, nossa, velho, é uma opção boa também. Ué, você tá de acordo com isso? E elas vão sair lá, então torcendo pra que ele se dê bem com a Mia. E ela diz lá pro nosso prota que eles podem se comunicar com os punhos. Ou então com um duelinho de castas, né, amigos? E a outra lá, que é a amiga dela, tá enfaixando lá os melões dela. Não sei porquê, não me pergunte. Eu não sei o porquê. E as outras lá estão indo pra algum lugar. E a Mia parece que já tá no ponto pro X1. E meio que ele tá usando o primeiro nome dela, que é Mia. Ela disse que ele tem que mostrar respeito com ela. Mas nosso prota é alfa, né, amigos? Até a outra ela se apresenta lá para o protagonista. E ela é bonita, hein? Acho que só tem personagem bonita nesse anime aqui. Ah, você deve ser a irmã da Mia.
Ela responde que sim, que é a mais velha. Até o Akagami fala que é pra eles parar com essa ideia de duelo. E ela acha que ele tá zombando dela. Eu acho que ele só não quer uma treta sem sentido. E ela se pergunta se ele não se lembra da última vez que aconteceu, que ele esbarrou nela. Eu me lembro claramente, virou até a thumb da primeira parte. Aí ela odeia ele por isso. Mas com essa coraguinha eu tô achando que ela gostou, hein? Mas eu queria saber, o que foi que eu fiz mesmo? Ela que tá com a cara que tá gostando disso. E o duelo deles é com katanas, amigos. Ih, rapaz. Ele até se pergunta o que é isso. Ela conta lá que um samurai uma vez matou 100 pessoas pra salvar uma. Ela fala que isso aí é um esporte japonês, mas ele fala que não conhece isso aí não. Tenho quase certeza que ela tá inventando isso aí. E ela fala pra eles começar lá. Ela até corta um pedaço do cabelo dele lá, mano. É, ela tá querendo me jogar de Vasco. Ela disse que na próxima não vai errar. Eu não posso ferir a minha fã. E ela vai lá pra cima dele de novo. É muito pai, não usa a cena, mano. E ele acaba soltando a katana dele lá, pra poder usar uma técnica secreta lá. E tipo, aquele bandido lá que tava amarrado nela, tava meio que saindo. Aí a amiga dela acaba puxando. Melões pulando pra fora? Ela até fala pra ele não olhar. Aí ela já tá pedindo o impossível, amigos. Aí ela tenta atacar a katana nele. Mas o Akagami usa sua técnica secreta. Agarradinha. Intacável isso, mano. E ele meio que achou incrível. E ela fica vermelhinha. Já que ela perdeu, ela tem que receber o castigo dela, né? E ela fica se perguntando qual vai ser a penalidade dela. Ela até fala de um tal livro da penalidade lá. Um livro de penalidade? Interessante. Que tal isso daqui? Botar uns objetos num lugar lá que... não, mano, não vou falar essa porra. Mas eu acho que vocês estão ligados, né? Ela até fala que vai fazer mesmo, mas o nosso Poto acabou dizendo pra ela não fazer isso. Ela disse que ele não precisa ter pena, não. Eu morro de sorriso só narrando isso, mano. Mas tipo, tem algo que ele quer. Ele dá uma pontadinha lá. Ela pensa que ele tá apontando para os melões dela, mas na verdade ele só quer o livro lá mesmo. O engraçado é que ele fala com a cara mó séria. Uma cena interessante, que não é cena, é uma foto. E ela até pensa que ele tá de sacanagem, mas ainda ele fala que ele vai ser delicado, aí não tem como não pensar errado, né, amigo? E ele diz que quer testar várias coisas. Ela acaba fugindo depois disso. Ela disse que ele é o monstro dos melões. E ele fica pra baixo lá de não ter conseguido se reconciliar com ela. E também ele queria muito aquele livro de penalidades. E ela meio que foi lá acertar as contas. Ela disse que é só uma noite. Ih, mano, sexo. Ela fala que vai começar a penalidade. E ele sem entender nada. Ela até disse que não tava querendo fugir naquela hora. Cena deveras interessante. E ela coloca os melões dela bem na cara dele e diz pra ele ir logo. Só queria saber uma coisa. Os melões dela era desse tamanho mesmo? Só foi uma curiosidade minha, senhores. E ela pergunta pra ele se não era isso que ele queria. Ela disse que na final é só um sonho, então não tem problema. E também vai durar só uma noite. Ela é bem safadinha, hein? Ah, isso é um sonho. Mano, com certeza não é um sonho, não. Ele ia pegar, mas fica reparando primeiramente se tem alguém por perto. E ela lá tava observando tudo. Aí ele vê que é real. Ele quer saber por que ela tá fazendo isso. Ele fala pra ela não fazer aqui. Aí ela se deu conta que ele queria só o livro. Ela fica super envergonhada. E ela foge. E ela fala que ele falhou na reconciliação. Ela vai lá para o depósito, mas nosso plota já tava lá. E ainda mais eles ficaram trancados lá dentro. E olha quem trancou. E a Mia fala pra ele ficar longe dela. Ele encontrou até um cobertor. Que coincidência, né, amigo? E tem uma mesinha lá, ele fica se perguntando o que é. E ela fala que é uma mesinha onde colocar a cabeça de quem se desvia dos caminhos budistas. E ele tenta mais uma vez dar o cobertor pra ela. Mas ela diz pra ele não ficar perto dela, senão ela vai ficar animadinha. O YouTube não me dá pau aqui, tá, galera? Lá ele, você deve estar pensando. Ela até chora pra vocês verem. Ele coloca o cobertor lá nela. Ela vai contar o passado dela pra ele. Nossa, bem, minha filha, nossa fumeira sempre tem que ter bastante atenção. E principalmente as pessoas bonitas. Ela até mostra quantos machos ela tem lá. Mano, olha, já basta o pai do protagonista que é pegador de mulher. E agora tem a mãe dela aqui que é pegadeira de homem. Aí ela tava lá com as amigas dela e tava se perguntando se ela ia conseguir fazer 100 amigos pra poder ter 100 amantes igual a mãe dela. E as amigas dela se afastaram dela porque achou meio estranho isso. E ela acabou ficando sozinha por conta disso. Tá me lembrando o Prota, hein? E a única que fazia companhia pra ela mesmo era ela aqui. Aí depois ela se mudou pra esse trampo aí mais ela. Aí das protagonistas apareceu e estragou tudo porque ela queria estar num lugar sem homens. E ele acaba chorando pois eles têm histórias parecidas. Aí ele conta o que rolou com ele também. E os dois acabam chorando. Ele nunca pensou que ia achar alguém na mesma situação que ele. E ela acha que é uma coincidência incrível. Parece que é destino, né, amigos? E ele diz pra ela que vão superar isso juntos. Eu imagino o final assim, com ele pegando todas. E ela lá finalmente abriu a porta. Aí o Zoro tava lá barrendo e vê a Kagura lá gravando, não sei o que. Aí ele escuta o barulho vindo lá de dentro. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ela vai ver eles só estavam jogando um jogo lá. Esqueci como é o nome desse jogo aí. Quem souber, comenta o nome aí pra mim, por favor. E a Yuki-san, sem entender nada. Cenas interessantes que eu não posso deixar de mostrar aqui, né, amigos? Mano, preciso arrumar uma namorada, velho. E ela se pergunta o que foi que aconteceu. Ela só diz que não sabe de nada. Ué, mas você tá com raiva? Tô não.
E meio que ela vai ter que encontrar o rapaz do casamento arranjado hoje, mas ela tá meio atrasada. O Akagami vai junto pra dar uma ajudinha pra ela. Eles correm lá pra poder pegar o ônibus e o problema do kimono. A gente dá um jeito depois. Mesmo assim, acabaram perdendo o ônibus. Mas ele arruma um jeito de perder uma moto emprestada lá. Aí você pensa, como é que ele conseguiu convencer o menor de emprestar a moto? Só segue o roteiro, amigos. E a moto ainda acaba dando prego. Pequeno detalhezinho, só acaba a gasolina. Aí ela vê uma plaquinha ônibus. Aí eles vão lá pra dentro. Só que era um caminhão. E ela se achou um idiota por ter se confundido. Ela pede desculpa por tudo porque ele se esforçou pra isso. E ela diz que talvez seja impossível ela herdar o templo. Ele só fala que é a oportunidade pra ela se trocar. E depois disso ele vai pegar o caminhão. Pelo que eu tô vendo, ele quer se endividar mais ainda. Ela só fala que tá bom e vai se trocar de roupa. Começa em 30 minutos o encontro. E acabou. Quando sair episódio novo, eu trago a continuação. Até o próximo vídeo. Fui.